Paz do Senhor, queridos, pastora Sinara da Igreja Pentecostal Tempo de Orar, glória a Deus. Mais um dia o Senhor nos trouxe aqui para juntos nós meditarmos na sua palavra e também para orarmos. No Evangelho de Jesus, segundo nos escreveu Mateus, no capítulo 14, versículo 25 diz: na alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. É muito tremendo essa passagem, muito conhecida e fala muito aos nossos corações. Jesus, ele insiste com os discípulos para que eles entrem no barco e atravessem o outro lado do mar. Eles já haviam presenciado um milagre tremendo, foi a primeira multiplicação dos pães. E a palavra do Senhor diz que nessa ocasião aqui Jesus não vai com eles. Por quê? O Senhor está terminando de despedir a multidão, que era muito grande, estava ali junto com eles. Tendo terminado de despedir a multidão, a Bíblia diz que Jesus sobe para orar sozinho no monte. Eu creio firmemente que o Senhor estava ali intercedendo pela vida dos seus, pela vida dos discípulos que estavam justamente atravessando ali aquele mar. E a palavra do Senhor diz que o barco já estava a considerável distância da terra e ele começou a ser fustigado por ondas grandiosas. O vento era contrário. Quantas e quantas das vezes num barco da sua vida você também tem sido alabaçurimicai, açoitado por ondas e vento soprando ao contrário? O que é o vento soprar ao contrário, pastora Sinara? São as lutas, são as circunstâncias adversas, são as dificuldades que atravessamos. Mas na alta madrugada, Jesus se dirigiu até a eles, andando sobre o mar. Eu vim aqui hoje profetizar que o Senhor está se dirigindo aí até a sua vida. Ele está se dirigindo aí, alabaçurimicai, até essa situação que você está passando. Queridos, o vento soprando ao contrário, ondas grandiosas sobrevindo sobre aquele barco. Eles no meio do mar, eles começaram a entrar em desespero. E quando viram ainda aquele vulto andando por cima da água, aí que eles entraram em desespero mesmo. Eles começaram a gritar, achando que se tratava de um fantasma. Mas o Senhor já diz: coragem, sou eu, não precisa ter medo. Pedro toma a palavra e diz: se és realmente o Senhor, manda eu ir ter contigo por cima das águas. E então ele diz: vem, Pedro, pode vir. E a palavra do Senhor diz que Pedro sai do barco e ele anda sobre as águas perfeitamente. Versículo 29, na parte B, ele foi na direção de Jesus. Quando nós vamos na direção de alguma coisa, de algum lugar, é claro, queridos, que nós devemos estar olhando para aquele lugar que a gente quer chegar. Devemos olhar para onde nós queremos chegar, para que nós possamos estar na direção correta. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando Pedro desceu daquele barco e ele foi ter com Jesus, perfeitamente andando sobre as águas, conforme o Senhor havia dado a palavra para ele, liberado a palavra para ele, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava focado em Jesus, ele conseguiu andar perfeitamente sobre aquele mar. Mas a Bíblia diz que, de repente, ele começa a reparar no vento. Ou seja, ele tira o foco de Jesus, ele começa a reparar que o vento era contrário, o vento estava muito forte, e a Bíblia então diz que ele fica com medo. Qual é? Alabaçurimicai, o próximo passo? Ele começou a afundar. Ele começa a afundar quando ele perde o foco de Jesus. Mas uma coisa que me chama muito a atenção aqui é que, muito embora ele tenha parado de focar os olhos nele, em Jesus, e esteja começando a afundar, o que ele diz? Ele grita por socorro. Sabe por quê, queridos? Porque ele sabe.
Alabassuri Micai, que o socorro dele estava ali diante dele. Ele grita: Senhor, salva-me! Senhor, salva-me! Alabassuri Micantarabassai. A Bíblia diz que imediatamente Jesus estendeu a mão para ele e o segura. É muito forte essa passagem aqui. Alabassuri Bicantarabanás. O Senhor imediatamente estende a mão para ele e o segura. É bem verdade que Jesus disse aqui na parte B do versículo 31. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você duvidou? Pastora, mas o Senhor chamou a atenção de Pedro. Sim, queridos. O Senhor chamou a atenção dele, o Senhor corrigiu ele. Sabe por quê? Porque o Senhor o amava. E o Senhor, ele corrige aquele que ele ama. Alabassuri Micai, quando nós recebemos alguma correção da parte do Senhor, devemos nos alegrar, porque é sinal que ele nos ama, ele nos quer ver bem. Alabassuri Micai, ele quer o nosso bem. O Senhor falou: por que você duvidou, Pedro? Em outras palavras, sabe o que o Senhor estava querendo dizer? Por que você parou de olhar para mim? Enquanto você estava focado em mim, você estava caminhando por cima do mar, mas na hora que você parou de olhar para mim e começou a observar o vento, você afundou, você perdeu o seu foco. Mas isso não impediu de imediatamente, quando o Senhor ouviu ele clamar por socorro: Senhor, me socorre, Senhor, me salva. Imediatamente o Senhor estendeu a mão para ele e o segurou firmemente. Eu vim hoje aqui da parte do Senhor para te dizer que nós devemos sim olhar para o Senhor, devemos sim focar no Senhor, porque quando nós perdemos o foco do Senhor e começamos a observar as dificuldades, as lutas, as provações, a tendência na vida de muitos é afundar, porque o medo realmente vem. Mas eu vim aqui para te dizer, quem sabe você, Decalabassuri Micai, tem se sentido também imerso no meio de dificuldades, de circunstâncias adversas, mas eu te convido hoje a clamar pelo socorro divino. Eu convido hoje a você clamar aquele que pode mudar a história da sua vida. E eu te digo: Alabassuri Micai, o Senhor vai estender a mão para você, ele vai te segurar firme e ele vai te tirar dessa dificuldade, porque ele é o Deus que você serve, ele é o seu Pai, ele é o seu ajudador. Alabassuri Bicantarabanás, ele é a solução em meio à dificuldade que muitas das vezes você pode estar inserida nela. Clame ao Senhor e não deixe, Alabassuri Micai, de permanecer com seus olhos firmes nele. Amém? Amado Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigada, Senhor, por essa certeza de que quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor está aí, Pai, pronto para estender as mãos para nós, ó Deus, segurar firme e nos tirar de toda e qualquer dificuldade. Na qualidade de serva do Senhor, eu intercedo por esta vida agora, que de repente está me ouvindo e está também, Senhor, imerso, afundando no mar da dificuldade, no mar da enfermidade. Nós clamamos a Ti, Senhor, por socorro. Clamamos, ó Pai, por uma intervenção divina. Clamamos, Decalabassuri Micai, para que o Senhor entre com providência na vida dele, na vida dela, e o Senhor possa estar ministrando aí o livramento, cessando com este vento contrário. Xarabande canta labassuri me cantarabanás, que ele e ela possam ter a sua fé nesse dia de hoje aumentados para a glória e honra do teu santo nome. Ministra aí, Senhor, milagre, ministra vitória, envia a resposta, sela alabassuri micai, aste calabassuri micai, o milagre, e haja, Senhor, no sobrenatural. É isso, ó Deus, que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo sejam ministradas sobre a sua vida, desde agora, como para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor.